É isso aí, meus amigos, estamos ao vivo, começando mais um Sala de Visitas. O meu convidado desta noite é o Nelson Gomes, jornalista e locutor da Bandeirantes. Vou convidar ele para entrar na nossa live. É interessante também que vocês interajam, dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Venha participar com a gente. Deixa eu colocar aqui a foto do meu convidado. Grande Nelson, trabalha na Rádio Bandeirantes, no Band News TV também. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV e também estará no YouTuber Thiago Comunicador. Vamos aguardar o nosso convidado chegar. Uma boa noite para a Maísa. Participou aqui com a gente, foi uma maravilha, né? Bom, enviei o link para o nosso convidado e agora eu vou adicionar ele. E vai parar, vamos lá. Prontinho, agora é só aceitar. Opa, agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Olha, estamos ao vivo, aos pouquinhos vai chegando a galera e eu quero agradecer por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Porque o mais importante da gente é poder dividir aquilo que a gente já fez, né, ao longo do tempo e contribuir para o futuro que está chegando, né? Perfeitamente. Olha, para começar aqui o esquenta do bate-papo, é verdade que o jornalismo não foi de fato assim a primeira opção? Era a engenharia? Não, vamos lá, do princípio. Jornalismo sempre foi algo que eu quis fazer, né? Ser jornalista era algo que sempre teve no meu radar, né? Acontece que eu precisava, de uma certa forma, sustentar a minha família, né? Meu pai tinha morrido muito cedo, meu irmão era muito pequeno, né? E eu não sei se no jornalismo eu ia conseguir, naquele momento, né, ter um retorno mais rápido, né? O jornalismo, ele é muito bom, né? É muito bom, mas você precisa, né, caminhar um certo tempo, né? E aí eu fiz engenharia. Fui bem, mas o que eu queria mesmo era fazer jornalismo. Então, para pagar a faculdade, eu fazia rádio. E aí Olha, foi indo e acabei dividindo os dois por 6 anos, né, depois de formado. Aí não teve jeito, né? O vírus do rádio me contaminou completamente, não teve mais como eu retornar. Não havia vacina para aquilo. Não há vacina para isso. que bom, graças a Deus. E a curiosidade que eu tenho aqui também é na infância. Quais eram as vozes que você ouvia, acompanhava? Eu acho que não, eu não necessariamente na infância. Assim, quando eu era mais, sei lá, uns 10, 12 anos, antes do meu pai morrer, meu pai ouvia muito rádio, então eu me apaixonei pelo rádio, né? E principalmente o rádio, né? Me parecia mais dinâmico, mais rápido, né? Eu gostava de ficar prestando atenção e ainda eu tive a oportunidade, a triste oportunidade de estar presente em dois momentos trágicos da cidade de São Paulo. Foram dois incêndios muito, muito problemáticos, né? E dramáticos, que foi do Andraus em 1971 e o do Joelma em 1974, né? Muitas pessoas morreram naquela oportunidade e o rádio estava lá, né? Até um colega que trabalha comigo hoje estava lá naquele momento fazendo a cobertura do incêndio, chegou a entrar no prédio no Joelma, fazer a cobertura. Então o rádio propiciava isso, né? Ele tinha uma agilidade muito grande, como ainda tem, né? O rádio, a televisão ainda precisa da imagem de certa forma. O rádio não, o rádio ainda pode se valer só do áudio, né? Então eu prestava atenção em todas essas minúcias, né, que o rádio oferecia e queria ser aquilo, né? Eu fui prestar atenção em vozes necessariamente. Na verdade, eu prestava atenção em vozes do esporte, né? Dos jogos esportivos que meu pai acompanhava, eu prestava atenção neles, mas eu nunca quis ser um narrador esportivo. Eu achava interessante, achava puxa, louco, né? Aquela forma como eles narravam, né? Aí depois pude conhecer quase todos aqueles ídolos que eu tive no passado, né?
E aí, quando eu fui mais velho, quando eu entendi que eu poderia fazer alguma coisa, foi quando eu comecei a prestar atenção mesmo nas vozes mais marcantes. E aquilo que eu sempre digo, pelo menos para quem eu converso, né? A gente deve sempre ter um exemplo a seguir, né? A gente sempre deve olhar para Verdade. alguém que a gente admira. É, pode até copiá-lo em algum momento, porque depois você vai criar a tua personalidade, né? A tua característica, né? Independente daquela pessoa que você admirava e que você passou até, de certa forma, a fazer igual. Aí depois você cria a tua característica. Eu acho que Cid Moreira era uma pessoa que eu admirava muito, admiro ainda, né, por tudo que ele ainda representa, né, a forma, e outros tantos tantos apresentadores que passaram pelas emissoras de TV, né, e eu sempre gostei muito de voz, né, voz para mim é um negócio que até hoje eu acho que a voz é preponderante, a voz é uma coisa muito marcante, né, independentemente do veículo que você atue. Ok, perfeito. Só houve uma falha aqui, que é o sinal independente do veículo. Sim, independente do veículo. Eu acho que a voz, o rádio principalmente, né? O rádio perdeu um pouco dessa, eh, como é que eu posso dizer? Não responsabilidade, mas dessa forma de querer estar no seu plantel lá, na sua equipe, apenas vozes bonitas, né? Não necessariamente as vozes graves são as vozes mais bonitas. Não, você tem vozes médias e vozes finas que acabam tendo um molho, que acabam tendo um jogo que são sensacionais, né? Sotaques e tudo mais. Mas a clareza da informação, da voz, para mim, ela é muito marcante, né? Eu acho que isso é o que faz o sucesso do comunicador. Muito bom. E na vida tudo é feito de desafios. E quais foram os desafios para você consolidar a sua carreira na área da comunicação? Olha, eu acho que o principal desafio que eu encontrei, primeiro a característica que eu sou, né? Eu sou uma pessoa, não sei se eu posso dizer isso, né? Vou falar que você é meio cabotino nessa história, mas eu sou muito afável, né? Sou muito próximo. Eu respeito muito as pessoas, eu respeito muito as características, eu respeito muito as personalidades, eu respeito muito as críticas, né? Eu dou muita liberdade para que elas possam me criticar, para que elas possam me analisar, né? Eu sempre busquei isso, né? Busquei que as pessoas pudessem ter liberdade comigo. E isso não é uma coisa muito boa no nosso meio, né? Não é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? Mas é uma característica que eu carreguei. Então, esse era um desafio que ainda não venci, talvez não vá vencer nunca, né? O desafio exatamente de criar uma carapaça, uma coraça, né? De proteção, né? Eu sempre tive muito próximo e as pessoas se aproximavam muito facilmente de mim. As dificuldades são aquelas naturais, né? De você chegar em algum lugar, ser aceito, né? Ser respeitado, as pessoas acreditarem em você. Eu passei por tudo isso, né? Eu necessariamente não cheguei onde estou, ainda acho que não cheguei a lugar nenhum, mas não cheguei onde estou porque pelos meus lindos olhos azuis, porque eu nem os tenho, né? Mas assim, porque eu batalhei muito, né? Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas. Você não chega a lugar algum sozinho, né? Eu tenho muitos padrinhos ao longo do meu tempo, alguns muito importantes, alguns que já foram, né, e que eu sinto muita falta deles, porque eles me auxiliaram a ser o que eu sou, me moldaram esse profissional que eu sou, e aprendi com eles assim profundamente, né? Alguns como Danilo Palazzo, que era diretor da GW, que era uma produtora de comunicação de São Paulo, né? Foi uma das maiores produtoras do país, na área também de campanhas políticas, e essas pessoas dessa produtora em especial foram muito importantes na minha vida. Outras tantas, como o Luiz Fernando Marioca, que me colocou no rádio, que me descobriu. Esse talvez seja o meu principal padrinho, né? É, aí você vai para o Marco Antônio Zago, que me levou para a TV em 1990. Então, você veja, você vai tendo pessoas ao seu lado que confiam em você, né? Que acreditam em você, que arriscam você, né? Que arriscam em você, que jogam em você, né? E essas pessoas a gente não pode esquecer nunca. Não são várias pessoas, são algumas que cabem talvez nos 10 dedos, ou até às vezes nos 5 dedos, né? São aquelas pessoas que realmente apostam
no seu talento, né, na sua criatividade, na sua capacidade. Então, essas pessoas é que me conduziram aqui, e a minha família, óbvio, né? Muito bom. Você citou pessoas que colaboraram, né, ajudaram para que você ganhasse seu espaço, ou seja, a oportunidade. Fala um pouquinho das experiências em cada emissora, porque pelo que eu estou vendo aqui, a lista é grande, hein? A de rádio é muito grande. De rádio eu tive a oportunidade de passar pelas maiores do Brasil, né? Eu fiz a Jovem Pan, uma época muito importante da emissora, né? Hoje ela vive um outro momento, né? Mas naquela época era o meu sonho de consumo, né? Eu queria estar na Jovem Pan e fui convidado a trabalhar nela. Isso me encheu de orgulho, né? Fui para a Rádio Cidade, que depois virou sucesso e hoje é a Band News FM, né? A frequência da Band News FM. A Rádio Cidade que teve a maior audiência de rádio, não vou arriscar aqui, mas acho que do mundo, tá? Eu acho que nenhuma emissora de rádio naquela década ou na história teve tanta audiência como a Rádio Cidade, principalmente no horário que eu tive a oportunidade de fazer por pouco tempo, mas tive a oportunidade de fazer, que era do meio-dia às 2 da tarde, com um programa chamado Vale a Pena Ouvir de Novo, que era apresentado pela Simone Rigotti, e às vezes eu participava ali como intruso, né? Mas não era o principal, mas tive a oportunidade de fazer parte desse grupo da Rádio Cidade. Participei de uma rádio fantástica, que era a Rádio Musical FM, que talvez tenha tido a melhor e maior proposta de divulgação da nossa música popular brasileira, né? Acho que nenhuma emissora, nem do passado, nem do presente, talvez do futuro, eu não sei, possa ter feito alguma coisa, ou fez alguma coisa, ou fará alguma coisa parecida com o que a Musical fez, a proposta que a Musical fez. A Rádio Bandeirantes, que é o meu início nessa área mais dedicada ao jornalismo, aí, rapaz, aí os processos são longos, porque eu passei por muitas transformações lá. Eu me transformei e ajudei a rádio a se transformar, a TV Bandeirantes, né? Eu participei de muitos processos lá dentro que foram importantes, coisas que, teoricamente, poucas pessoas sabem, né? Mas que o âncora o âncora de esporte, por exemplo, eu fui o primeiro a fazer. Foi um teste, né? Não foi uma coisa Olha, que eu fiquei efetivamente fazendo, não foi um teste, né? Determinado dia lá na década de 90, 92, 93, não sei agora precisar, o nosso diretor de jornalismo, diretor de esportes, perdão, o Sérgio Cunha, queria inovar, né? Porque você tinha na barulhos, aí, né? Não, né? sim. Na rodada esportiva, você tinha a abertura e você tinha o encerramento. O encerramento era consolidado com o Milton Neves na Jovem Pan no terceiro tempo, né? E precisava se criar ali alguma coisa que distribuísse jogo, né? Ele queria isso. E me chamou, eu estava no corredor naquela oportunidade, ele me chamou, vem cá que você vai... Era um jogo do Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo, e ele queria que eu fosse fazer a distribuição do jogo, ou seja, eu fazia a abertura, né, a tradicional abertura que todos fazem, né, mas só que eu ia fazendo a distribuição de quem iria fazer o comentário do locutor esportivo, chamando o repórter, chamando o plantão esportivo, né, que é aquele sujeito que dava os resultados. Foi difícil, viu? Porque eu era um molecão, 20 e poucos anos, e esses personagens que eu estou citando aqui, que eu ia chamar, era tudo gente de 40, 50 anos naquela época, com tantos anos de profissão, né? E que ficaram meio indignados assim, de ter um jovenzinho fazendo ali a ancoragem daquele tipo de trabalho. E a partir dali nasce, então, esse formato que tem até hoje, né? Quando você vai para o intervalo do jogo, você distribui, você passa para o estúdio distribui. Vamos saber o comentário agora de fulano de tal, aí chama um repórter e volta com o locutor esportivo, ou o locutor esportivo fica reservado, só volta no início do jogo, no retorno da partida. Tudo isso foi ali. Nenhuma outra emissora fazia nada parecido com aquilo. Não fiquei, eu não era a estrela do negócio, eu era apenas ali um condutor ali que ia fazer aquele ensaio que deu super certo. E depois foi adaptado na Bandeirantes, a de Eterno, e todas as outras emissoras acabaram fazendo.
passei por outros processos interessantes, né? Jornais locais, da TV Bandeirantes, alguns programas que... tinha um programa chamado Realidade na TV Bandeirantes, que era sensacional, só com coisas não bizarras, mas absurdas, né? Absurdas que o homem provoca. Enfim, tive a oportunidade de fazer o Supermarket, que era um programa de corrida de supermercado, maluco, em que o cara pegava um carrinho e tinha que cumprir determinadas provas dentro de corredores de supermercados. Né? Nossa. E a Bandeirantes montou dentro do estúdio dela 4 ou 5 corredores de supermercado. Né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. Né? Tive a oportunidade de fazer a narração da Fórmula Truck, eu fui o primeiro narrador da Fórmula Truck, que quando a Fórmula Truck começou a existir lá na década de 90. Então eu passei por algumas coisas interessantíssimas ao longo de toda essa história e muitos desafios, né? Eu acho que o maior desafio que eu tive foi o desafio de tentar um dia fazer alguma coisa esportiva. É muito difícil, viu? Os narradores, comentaristas de esporte, por mais que você possa achar que saiba mais do que eles, rapaz, é muito difícil fazer aquilo, viu? É uma coisa, é muito... Essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades. E eu acho que essa história também de pessoas confiarem em você. Esse negócio, esse trabalho que a gente faz hoje de jornalismo é um trabalho de extrema confiança. O nosso espectador, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele tem que acreditar muito em você para perder o tempo dele, que é isso que eu acho que ele faz mesmo. Ele perde o tempo dele para prestar atenção em você, porque as notícias, ele tem aí aos baldes em qualquer mídia, na internet, no celular, liga a televisão, liga o rádio, mas você tem que dar a ele muita credibilidade para que ele confie em você e fique com você. Talvez esse seja um desafio enorme. Eu fui conquistando ao longo do tempo, então acho que ganhei o respeito de algumas pessoas, de alguns amigos, que eu digo assim, que estão comigo há muitos anos, que são os nossos telespectadores e ouvintes. Muito bom. Olha, você falando assim, isso encanta muito, né? De encher os olhos, deixa brilhar, né? Porque a gente também se emociona, porque é um pouquinho da nossa história. Já passou pela mente fazer um livro? Seria interessante também, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu acho que escrever um livro, se alguém topasse escrever um livro do que eu vou contar, eu acharia ótimo. Mas não de uma forma de falar do Nelson Gomes, mas de falar da profissão, né? A profissão de jornalista, olha, eu sou muito estranho dizer, para mim é uma das mais bonitas que possa existir, tá? Porque ela é repleta de desafios e ela é repleta de incertezas, mas ela é repleta de possibilidades. Veja, a gente recebe a informação e eu tenho que traduzir essa informação e transformá-la em notícia, né? E olha o cuidado que a gente tem que ter, porque, veja, eu posso manipular essa informação, né? Eu posso modificar completamente essa informação e mandar essa informação de um jeito para fora que não é a real, né? Então, eu tenho que ter um comprometimento, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande com tudo isso. Então, o jornalismo é lindo, né? Ele pode ter aí alguns problemas no meio do caminho, né? Se modificar, se modernizar, mas ele é fantástico, ele consegue estar presente e ser jornalista, vou te dizer uma coisa, de uma dificuldade tremenda, porque, de certa forma, perdão, você tem que saber de tudo um pouco, né? Você tem que estar preparado para exercer qualquer tipo de, não de comentário, acho que ser comentarista é uma outra vertente, né? Mas de uma análise, né? De você poder fazer ali, traduzir aquilo que está acontecendo, né? E o Band News me deu essa cancha, né? Talvez, se fosse uma TV aberta, com um jornal fechado de 1 hora, de 1h30, 2 horas, eu não tivesse tido tanta possibilidade de aprender como eu aprendi no Band News. E de poder difundir isso, né, de poder ajudar os meus colegas que estão chegando, a também ajudá-los a passar por esse processo. Então, cara, é impressionante. Eu sou estranho a dizer isso. Tá? Óbvio que eu estudei engenharia, porque eu também gosto de matemática, gosto de física, gosto de química, né? Hoje talvez eu não consiga voltar mais para todas essas funções, né? Porque tudo isso se modernizou, talvez eu precisasse fazer uma reciclagem nos 20 anos para poder virar de novo
o engenheiro, né? Mas o jornalismo em si, ele é apaixonante. Ele é, assim, eu não tenho palavras maiores para discorrer tudo aquilo que eu já falei para você, além daquilo que eu já falei para você. Bom, aqui tem uma curiosidade do Gilberto. Ele mandou a seguinte pergunta, vamos ler. Olá, Nelson, boa noite. Sou muito seu fã, queria fazer uma pergunta. Como você faz para manter esta voz? Ou Ah, seja, o instrumento sagrado. eu não faço, eu não necessariamente eu preservo o fato de não falar alto, não exagerar na quantidade de tempo que eu falo. Às vezes, obviamente, tem que falar profissionalmente, né? Tem uma das coisas que a gente não falou aqui, mas que eu faço e adoro fazer, é uma terapia, que é a narração de documentários da Discovery, né? Mais de 20 anos que eu faço, e assim, é apaixonante porque é um produto que acabado é sensacional, né? Vai para o mundo todo, enfim, é aquela coisa que me enche de orgulho, né? E ali, não, ali a gente fica 2 horas falando, ali o bicho toma muita água. Que nem agora, eu já falei o dia todo. Esse horário para mim já começa a ficar mais complicado, né? Já tem que beber mais água, só que sono, né? Você precisa dormir, né? Não dá para você brincar de dormir 4 horas, 3 horas, né? Isso vai te prejudicar lá na frente. Então você precisa ter pelo menos umas horinhas boas de sono para dar aquela entrada na zona zen lá e você até sonhar, né? Mas aí você tem que fazer isso porque a voz precisa se recuperar, o organismo precisa se recuperar. Uma boa alimentação, né? Nada muito excessivo. Não grito, não tento não tomar gelado, óbvio que eu bebo, né? Mas assim, não me cedo, já estou até acostumado, né? Então é isso. E quando preciso, faço fono, né? Que nem agora, eu passei por uma cirurgia que mexeu exatamente o próximo ao nervo vocal, né? E deu uma pegadinha. Então hoje eu estou com muito pigarro, né? Tenho alguma dor na garganta, né? Então isso tem me preocupado bastante. Mas assim, fazendo fono, essas coisas todas, a gente vai chegar. Tudo tem saída, né? Você só não pode exagerar. Então eu me cuido dessa forma, né? Sempre tentando preservar o organismo, mas também preservar as pregas, as cordas vocais ou o nervo vocal, como é correto chamar. Bom, você fez um breve aqui comentário sobre documentários. Fala um pouquinho da experiência também de gravar o documentário A Vida do Seringueiro, né? O Chico Mendes. Ah, tá. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse e outros no Brasil, né? Teve um que era do voo 1906, aquele voo da Gol que caiu no Amazonas, né? Caiu no Pará, foi atingido pelo Legacy, que morreu todo mundo, né? E esse foi muito interessante porque ele foi produzido em Los Angeles, narrado aqui no Brasil, e o diretor ficava em Los Angeles. Então você imagina essa comunicação que naquela época ainda não era tão forte, tão boa como é hoje, né? Então essa foi uma experiência interessante. A do Chico Mendes foi para o Instituto ICMBio, né, em parceria com a Discovery também. Foi um trabalho fantástico, né? Foi um trabalho que foi tudo captado aqui no Brasil, foi produzido aqui no Brasil, direção brasileira, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso também. Mas o que eu mais gravo são os documentários internacionais, né, produzidos pela Discovery Internacional, pela Discovery Americana, e que são dublados, narrados com vozes brasileiras, né? Graças a Deus, uma exigência governamental, está na lei, né? Isso nos ajuda a ter trabalho e principalmente nos ajuda a participar desses projetos que são maravilhosos. Eu fiz no Reino dos Suricatos, que durante 10 anos eles foram gravados pela uma universidade de Manchester, a Universidade de Manchester. Eles ficaram 10 anos gravando os suricatos em Kilimanjaro, na África, e aí a gente fez a narração aqui. Também foram 10 anos de narração no Reino dos Suricatos, então, que passava no Animal Planet, que as crianças adoravam.
Então, veja, você atinge públicos que você nem imagina, né? E o jeito que você fala, a forma, cada documentário tem uma pegada diferente, porque você vai ouvindo o inglês, né? Não necessariamente você faz a tradução já tá preparada para você, porque ela tem que encaixar, né? Naquele tempo, o inglês, o inglês falado, ele acaba sendo menor do que o nosso português, né? E aí, então, você tem que fazer uma tradução para que caiba naquele tempo. Então, você vai ouvindo o inglês para poder ouvir o tom dele e saber até quando ele vai encerrar. Então, você acaba criando algumas técnicas interessantes e até uma velocidade, que isso também facilita a vida de todo mundo. Então, fazer esses documentários, rapaz, você não faz ideia também como é bem bacana. É que eu te falei, acaba sendo uma terapia, né? Acaba sendo, tem até alguns pesados, né? Eu agora estou fazendo alguns de investigação criminal, esses são meio bravos, né? De mortes, essas coisas Muito bom. mais dramáticas, né? Geralmente uma gravação de um documentário leva quantas horas ou dias? Não, não, é super rápido. Ah, bem rápido. Mas aí é que vai, Tiago. Você tem uma questão também de. O que eu falo, às vezes é ruim a gente falar assim, né? Porque dá a impressão de que eu estou querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas não é não. As características e a forma de entendimento do trabalho que você tem. Eu entendo até hoje que eu não posso dar trabalho para a produção. Eu tenho que me aprimorar, eu tenho que fazer a coisa direito para que o nosso trabalho final, que depende de mim também, seja executado da melhor forma. Então, o vídeo tem 44 minutos de arte. A maioria deles tem 44 minutos de arte. Muito bem. Nesses 44 minutos de arte, o que eu quero fazer? Eu quero tentar fazer nos 44 minutos. Né? Óbvio que eu vou errar uma palavra, óbvio que o sonoplasta, em algum momento ali, ele vai dar um play errado, ou vai dar um rec errado. Então, somando tudo isso, a ideia é que a gente não passe de uma hora e meia desses 44 minutos. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer dentro de uma hora, o que isso é sensacional. Primeiro porque isso faz com que a produtora ganhe confiança nesses profissionais que estão ali trabalhando, né? E te chamem mais, porque você acaba rendendo mais para eles, executando um trabalho adequado, executando um trabalho limpo, em tempo, de certa forma, recorde, e com isso eles vão poder fazer mais de um, mais de dois, ter a escala mais livre para fazer mais trabalhos. Então, isso me enche de orgulho, né? Tá? É um negócio que Muito bom. eu me aprimoro ali bastante para que tudo dê certo, né? Às vezes não dá, né? Mas a maioria das vezes, acho que 99% as coisas acabam sendo dentro desse parâmetro que eu te falei. Bom, olha só, tem aqui o nosso amigo, é o Wellington Silva, ele diz o seguinte: boa noite, Nelson, sou seu fã, acompanho o seu trabalho há anos pela Band e há 20 anos no Band News TV. Parabéns, você é um grande profissional. Fala um pouquinho da sua análise nestes 20 anos do Band News TV. Então, eu tenho jornalismo, eu estou no jornalismo desde 1981, né? Então lá se vão 40 anos, né? Como eu disse, eu comecei para pagar a faculdade de engenharia e aí acabei ficando só no rádio, depois fui para a TV em 1990. Começo na TV em 1990. Quando eu deixo a engenharia, eu vou para a TV, porque aí o tempo não conseguia concatenar, né? E aí eu fui fazendo vários jornais de uma hora, de meia hora, mas nunca como titular, eu sempre era substituto, mas era um substituto de luxo, né? Precisava de mim, eu estava lá. E eu fui aprendendo, como é que eu falo? Fui juntando as pecinhas para constituir ali um determinado profissional. O Band News aparece, né, em 2000, na verdade. A gente começa a fazer o trabalho embrionário do Band News em 2000, fazendo os pilotos, né, que deram um trabalho tremendo, né? Isso é o que pouca gente sabe, são esses pilotos que a gente faz. O piloto é aqueles testes que nós vamos fazendo, sim, com gravações valendo, né, com gravações não valendo, né, com gravações repetidas. Você coloca a posição de câmera, a posição de luz, onde você vai sentar. A TV é muito complexa, né? O rádio ele já te proporciona. O rádio é o seguinte: você meteu o microfone, né, uma cadeira adequada,
uma mesa, você ouve para ver se não tem ruído, o sonoplasta lá na frente, acabou. Ou às vezes, muitas vezes, até você é o próprio sonoplasta, né? Na TV não, na TV você tem um bocado de gente envolvida, vocês não fazem ideia do que tem no nosso switcher, que é a nossa técnica, né? Onde são feitos os cortes, né? Só ali no nosso switcher, para vocês terem uma ideia, são seis pessoas constantemente trabalhando diretamente comigo ali, né? Fora 2 auxiliares de estúdio, né? E toda a redação que está atrás. Então, ó, como é complexa essa formação de um noticiário de um telejornal, mas a gente está falando no canal 24 horas. Então, o Band News nasce em 2000, mas ele é posto no ar em 19 de março de 2001. Eu tive a oportunidade de fazer essa abertura, né, com várias autoridades lá no prédio da TV Bandeirantes, lá no Morumbi, em São Paulo. E aí, cara, para nossa sorte, nosso azar, não sei o que dá para chamar disso, vem as Torres Gêmeas em setembro. Ou seja, a gente tinha 6 meses, se tanto, de ar, né? Ali, de certa forma, todos aqueles profissionais, eles eram pouco experientes nesse tipo de trabalho, né? Porque uma coisa é você fazer um telejornal fechado. Uma coisa é você fazer um telejornal, que eu digo fechado assim, um telejornal de 1 hora, em que você tem um espelho, né? O espelho é aquela relação de notícias que vão ser dadas, né? Tem um editor-chefe, um editor executivo, tem os editores que durante um determinado período do dia preparam aquele jornal. Então, quando você vai para o ar, você sabe tudo exatamente o que vai acontecer naquele jornal, com raras exceções de tirar uma coisa e colocar outra, enfim. O canal de notícias, um Band News, por exemplo, ele não é preso a nada. Nessas 24 horas, você pode mudar tudo. Nesse jornal de 1 hora, você pode mudar tudo. No jornal de 10 minutos, você pode mudar tudo. Eu, por exemplo, não sei o que vai... Eu sei o que a gente vai abrir, que é uma escalada, que são aquelas principais notícias. Depois disso, eu não sei o que vem. Quem vai decidir é o nosso editor-chefe, o nosso fechador que está lá na bancada. Vai depender do quê? De repente o presidente entra lá numa rede, ele clica na rede, em 10 segundos a gente está no ar. De repente o presidente americano ele vai estar, sei lá onde, na OTAN, né, como ele estava hoje, pisca o presidente americano, o primeiro-ministro britânico e por aí vai. Eleição em Israel. Olha, já está apurando, vamos para lá. Bom, sinal da nossa parceira Reuters para colocar no ar. Então, veja, você não sabe de nada o que vai acontecer, mas você tem que estar preparado para tudo. Então, eu aprendi isso no Band News, né? Eu tenho que... Isso é ruim, né? É ruim porque eu me viciei nisso. Eu sou um viciado em jornalismo. Eu fico em casa, mesmo no descanso, parece que eu não descansei, porque eu fico lá olhando para ver o que tem de notícia, fico observando para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, se é verdade, se não é verdade, né? Muito preocupado com esse negócio de fato ou fake, né? Então você acaba não desligando. Mas, ao mesmo tempo, isso me enche, traz muita ferramenta para que quando eu esteja ali no ar, se cair algum desses problemas no colo, eu sei me virar. E graças a Deus isso tem acontecido, porque no início do Band News, eu acabei, é isso que eu vou falar, bem ou ruim, não é isso que eu quero dizer, eu acabei fazendo parte de todos esses principais assuntos, né? Essas tragédias todas que aconteceram no mundo. Eu estava lá no 11 de setembro, eu estava lá na eleição do Obama, eu estava lá quando se atacou o Iraque, quando se atacou o Afeganistão, né, os primeiros bombardeios, eu estava lá, entendeu? Então, tudo isso faz com que você vá criando aí um estofo, né, uma bagagem, né, um armário de informações, cara, que olha, impressionante. E só um canal como o Band News pode ofertar isso a você. Você não vai ter isso em outro lugar nenhum, né, com exceção do rádio. Nossa, muito bom. E o que é necessário para ser um bom âncora? O que é exigido? Então, eu acho que é exatamente isso que eu te falei. O que é um âncora, né? O que, na acepção da palavra, um âncora é aquele cara que participa de todo o processo do jornal. Então, ele escreve, ele produz, ele marca entrevista, ele vai para o ar, ele faz um comentário, ele dá uma opinião,
né? Ele sabe o que o jornal vai apresentar. No nosso caso, em especial, como eu acabei de falar para você, ou para vocês que estão nos acompanhando, né, que depois eu falo desse você, se você me der oportunidade, Sim, claro. então do fato de que nós não temos um jornal fechado. Né? Então eu sei as entrevistas que eu marco, a maioria das entrevistas que você vê no meu horário, fui eu quem marcou. Graças a Deus, eu tenho tido uma facilidade, assim, dá um trabalho danado, mas eu tenho tido uma facilidade de poder conversar com grandes autoridades brasileiras. Elas têm me dado essa oportunidade, têm me dado essa facilidade e têm me deixado falar com elas antes para que a gente possa marcar a entrevista. Aí as coisas têm acontecido assim, você não faz nem ideia, né? Como elas acontecem. Às vezes eu estou no ar, né, com uma entrevista importante, como foi a da Luana Araújo na quinta-feira, né, que acabou virando uma musa da CPI da pandemia, conversando com o Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan, né, para que ele pudesse entrar no ar na sequência com a gente. Então, veja a loucura que é fazer um jornal desse tipo, né? Mas eu que me permiti isso, porque é interessantíssimo, né? As pessoas confiam em você, elas sabem que você vai colocá-las no ar e você não vai fazer pegadinhas, né? Você sabe que você vai ser profissional ali, você vai perguntar aquilo que é necessário e que elas possam responder. Porque eu acho que o mais importante numa situação de um âncora não é colocar pelo menos no meu modo de ver, não é colocar o sujeito numa saia justa, né? A situação coloca ele numa saia justa, mas eu não posso fazer uma pergunta que ele não possa responder, porque eu preciso que ele responda, né? O que eu preciso dar a ele é elementos para que ele possa falar a verdade, né? Ou que ele possa transparecer a verdade, ou que se possa entender que ele não está falando uma verdade, né? O que eu não posso fazer é induzi-lo ao erro, induzi-lo a fazer alguma coisa que me interesse, mas não interesse a ele. As coisas têm que ser iguais para que a gente possa ter, no final das contas, uma grande entrevista. Eu acho que essa é o papel do âncora. No caso de um comentário ou de uma opinião, eu não gosto nem do comentário e nem da opinião, porque eu acho que comentário e opinião, eles pertencem a colunistas, a comentaristas, a gente que vai ali para falar de um só assunto, né? O que eu faço são análises baseadas em evidências, em fatos, em dados, né? Isso eu faço. Eu me arvoro a fazer, eu tomo mas com muita responsabilidade, né? Eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver certeza do que eu estou falando, né? Eu não posso, em momento algum, trazer ali uma inverdade ou uma opinião minha, né? Por exemplo, eu não gosto de determinada pessoa, então eu vou falar mal dela. Não vou fazer isso, porque não me interessa. O que me interessa é saber, olha, é o seguinte, tem que usar máscara, não pode tomar remédio que não seja, que a ciência não aprove, entendeu? Tem que se vacinar. Se você vacinar ou se já tiver Covid, você não pode deixar de usar máscara. Então, isso para mim é uma análise baseada em fatos, baseada em evidências. Eu não posso aqui dizer, não, eu acho que tomar remédios não caracterizados pela ciência ou não evidenciados pela ciência podem funcionar. Não, isso não é meu papel. Não é meu papel. O papel o que eu faço? Numa entrevista, eu jogo essa pergunta para o entrevistado. O entrevistado que possa dizer isso, porque ali ele está no papel de opinião e de comentário. Então, é nessa posição que eu me coloco, né? Eu estou ali como telespectador. Eu estou ali para absorver. E aí eu formo a minha opinião. Para mim é isso. Então eu ajudo você, Tiago, eu ajudo as pessoas que estão nos acompanhando a formarem a sua opinião, a saberem exatamente o que está sendo dito. E podem ter certeza, tudo aquilo que eu vou trazer ao ar é verdadeiro, é fato, e não tem ali nenhuma inverdade ou um fake. Muito bem. Olha, tem a Renata dizendo aqui que ela adora essas entrevistas e está achando muito incrível. Eu digo que cada entrevista que a gente realiza é um aprendizado. O que você tem aprendido também com cada uma oportunidade de entrevistar alguém? Bom, vamos lá. Eu acho que cada passo nosso é um aprendizado, seja ele para uma entrevista, seja ele para uma conversa. Essa nossa conversa aqui acaba sendo um aprendizado para mim também, né? Porque tem a tua forma de conduzir, tem a tua forma de fazer as perguntas para mim. Aí eu vou entendendo, puxa vida, eu acho que ele tem uma curiosidade nisso, naquilo. E eu também absorvo isso, né? Então, nós estamos sempre aprendendo. Não há como nos dissociarmos disso, né? Aquele que acha que de certa forma já sabe tudo, não sabe nada.
Na minha opinião, isso é Verdade. agora, eu não estou dando. Agora, aqui é o Nelson que está falando, não é o jornalista, mas a gente tem que estar sempre aberto, sempre preparado. Olha, eu vejo minha esposa, médica, né, conceituada, há tantos anos no mercado, já passou pelos melhores centros na área dela, e ela estuda todos os dias. Né? Por que ela faz isso? Porque todos os dias tem mudança, todos os dias tem novidades, todos os dias tem alterações. Então, se você não estiver aberto a isso, você vai ficar para trás. Né? Vou te dar um exemplo simples de tudo isso. Hoje nós estamos aqui na internet, hoje nós estamos aqui, eu estou no meu celular, você deve ter aí no teu equipamento, que é o laptop, o Sim. computador, eu estou aqui no meu celular, veja a qualidade dessa transmissão. Né? Ainda apanha um pouco, né? Obviamente, porque a gente acaba fazendo pouco isso, vocês mais e eu menos, por isso que eu estou aprendendo, tá vendo como eu estou aprendendo? Né? Eu estou sempre aberto a isso. Eu estou sempre aberto. Eu quero entender esse processo. Talvez eu não me dedique tanto a ele, porque eu gosto mais da notícia. Mas eu vou aprendendo, para e passo. Amanhã eu vou fazer uma outra. Amanhã eu vou falar de portuguesa, que é meu time da paixão. Né? E vou falar com uma equipe que trata só de assuntos da portuguesa. Vai ser um outro aprendizado, que vai ser de uma outra forma. Então, o que eu faço? Eu posso levar isso para frente. Né? Estou pensando em fazer o mesmo que você faz, mas de uma outra forma, não com essa mesma capacidade que você faz, né? Porque você está bem na minha frente, né? Então eu vou para e passo aprendendo. Então, cada momento da vida da gente é um aprendizado. Nesse tempo todo que eu tenho, eu aprendi muito com pessoas muito boas, né? Com pessoas que não estavam ali para me ensinar, mas eu estava ali para aprender. Eu acho que esse é o principal fato. Nem todos são professores, mas todos nós somos alunos. Verdade. Olha, muita gente está interagindo aqui. Você falou que ia mencionar algo sobre. Estamos aqui, aparentemente, somente eu e você, mas aí há um número de pessoas. Então, o que que você tem a dizer sobre essa questão de um número aqui nos observando? Então, vamos lá. A comunicação, ela é feita entre duas pessoas, entre dois elementos, né? Esta comunicação aqui está sendo feita está sendo feita entre nós dois. Então, nós estamos olho no olho. Apesar de ter diversas outras pessoas nos acompanhando, né? Milhares de pessoas nos acompanhando, centenas de milhares de pessoas nos acompanhando, não importa, né? Mas eu vou estar sempre falando para uma só pessoa, né? Porque é ela que está me acompanhando, independentemente se ela está me vendo ou se eu estou vendo, independentemente se ela está ao lado de alguém, não, quem está me ouvindo é ela, quem está me vendo é ela. Então, eu estou falando para ela. Quando a gente fala vocês, a gente generaliza, né? A gente não coloca essa pessoa, essa única pessoa na comunicação. Então, sempre a gente fala para você, a gente fala eu e você, nunca eu e vocês, né? Porque você quebra esse paradigma da comunicação. A comunicação é feita entre duas pessoas, né? Independentemente da quantidade que estiverem naquela sala de aula, né? Por isso que quando você está dando aula, é bom sempre você olhar nos olhos de determinadas pessoas, porque você vai falar para ela, né? Você vai tocar ela, você, assim, tocar que eu digo na questão da palavra, né? Então, sempre a comunicação é feita dessa forma. E a comunicação tem que ser clara, ela tem que ser sucinta. A pessoa tem que entender. Se ela não entender, eu errei. Eu sou o comunicador. Ela é o receptor. Eu sou o comunicador, você é o receptor. Você é o comunicador, eu sou o receptor. Se eu não entendi, você comunicou errado. Se você não entender, eu comuniquei errado. Então a gente precisa repetir. Quando a gente precisa repetir, a comunicação está errada, né? Isso eu estou dizendo aqui, tirando, obviamente, problemas virtuais, problemas aqui de sinal, essas coisas. Não, digo comunicação direta, né? Você faz uma pergunta, a pessoa não entende, você errou na pergunta, você errou na comunicação, né? Você precisa reformar, aí você reforma essa pergunta, refaz essa pergunta, e aí o que você faz? Ou você enxuga palavras, né? Ou você troca palavras, você deixa a pergunta mais clara, você melhora a tua comunicação com ela. Se você quer passar uma informação e ela for muito rebuscada, provavelmente alguém não vai te entender. Então você vai ter um ruído de comunicação. Por isso que é sempre eu
e você, independentemente se tiver centenas de milhares ou bilhões de pessoas nos acompanhando. Eu falo para você e você fala para mim. É isso. Muito bom. Olha, o Pedro está dizendo que você é um grande patrimônio do Grupo Bandeirantes. Você se vê nessa posição? Porque, na verdade, você faz parte da história, né? Ah, eu não sei, eu sou apaixonado por aquela casa, né? Eu sou estranho a dizer, né? É óbvio que ela tem problemas, como todas têm, como nós temos, né? Mas ela faz parte da minha família, né? Eu estou ali há 33 anos, né? Eu entrei lá com 26 anos, né? Eu tenho mais tempo de Bandeirantes que eu tinha de idade quando eu entrei, né? Se você quiser tomar por esse aspecto, né? Quando eu entrei no grupo, que nem era grupo, era a TV Bandeirantes, Canal 13, a TV Bandeirantes, Canal 13, era a Rádio Bandeirantes em AM 840, nem FM tinha ainda, e a Band FM 96,1. Bom, era só isso, não tinha mais nada, mais nada. Olha o que virou. É um dos maiores grupos de comunicações da América Latina, se não o maior. Tá? Tem um conglomerado de empresas associadas, né? A família cresceu, a família hoje está lá, né? Com netos, com filhos. E eu fiz parte de todo esse processo. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, e eu acho que eles também têm um carinho muito grande por mim. Né? E eu sempre tentei atender aos anseios deles, sendo sempre aberto para tudo aquilo que eles precisavam. Né? Talvez eu não tenha crescido tanto como eu gostaria de ter crescido, porque eu sempre respeitei os meus espaços e principalmente respeitei o espaço das outras pessoas. E conquistei, eu acho que o carinho deles e também o respeito. Né? Nós temos a família, e eu e a família, nós temos um pacto de cordialidade, né? Eles me tratam muito bem, aliás, é uma família exemplar, né? Eles cumprimentam, principalmente o Johnny, que é o nosso presidente, cumprimenta de A a Z, independentemente da profissão que tenha, entendeu? Então isso é sensacional, é um exemplo para todos nós ali, mas o que eu falei, é uma empresa que também tem dificuldades, né? Não é um instituto de caridade, né? Então a gente tem que estar adaptado a isso, e eu aprendi muito a todos esses anos com a Bandeirantes, sou muito grato a ela. Dei muito de mim também, e muitas horas, muitos dias de sono, muitas horas, às vezes alguns dias sem dormir, né, para poder ajudar a ser o que a Bandeirantes é hoje. Bom, o rádio é um veículo de comunicação que é fascinante. A Rádio Bandeirantes fez atualmente 84 anos, correto? 84, nasceu em 37. A Rádio Bandeirantes é até anterior ao Grupo Bandeirantes, à TV Bandeirantes, aos donos, né, que hoje lá estão. Né? Ela já existia na Rua Paula Souza, e depois ela é herdada pelo seu João, né, que é o pai do Johnny, e por aí vai. Né? A Rádio Bandeirantes assim, talvez ela tenha ficado um pouquinho atrás do tempo, né? Porque algumas emissoras elas perceberam aquelas mudanças, principalmente acompanhando a era virtual, a era online. Talvez elas tenham saído um pouquinho mais, mas a Bandeirantes ela tem uma força muito grande, ela tem uma marca muito grande, né? Que é a marca de credibilidade do grupo, do grupo Bandeirantes, né? Isso Verdade. não tem como negar. Você pode falar qualquer coisa, você pode questionar qualquer coisa, mas essa credibilidade, essa isenção que a gente tem lá, né? É óbvio que a gente tem que respeitar também as vontades do nosso grupo, né? Mas a gente tem uma isenção, a gente tem um trabalho em que a gente não tem pressão, né? De certa forma, e isso é transmitido no ar. A Rádio Bandeirantes, todos falam com a Rádio Bandeirantes, independentemente do que façam, né? E eu tenho essa facilidade hoje. Veja, facilidade não quer dizer que eu ligue agora para o ministro Marco Aurélio Mello e ele vai falar comigo daqui a pouco, não. Quer dizer que ele vai falar comigo agora, vai me responder e vai marcar comigo uma entrevista. É isso que eu estou falando. Né? Essa facilidade de comunicação. Né? Eu tenho essa entrada de comunicação. Isso quem propicia é exatamente o Grupo Bandeirantes, que me deu essa possibilidade de que essas pessoas possam confiar em mim. Né?
Tudo bem que o tempo, esses cabelinhos brancos também ajudam a fazer isso, mas essa história que começa com a Rádio Bandeirantes é inegável, né? A Rádio Bandeirantes, ela fez várias transformações e assim, era meu sonho, era trabalhar na Rádio Bandeirantes. Quando eu fui para lá, o nervosismo bateu, né, muito forte. No meu primeiro dia, quem foi me acompanhar na minha estreia foi o seu João, né, que era o pai do Johnny, o presidente o fundador do Grupo Bandeirantes, né? Você imagina o desespero que me deu a hora que eu levantei a cabeça e vi o seu João na técnica acompanhando a minha estreia na Rádio Bandeirantes, né? Mas ele era assim com todo mundo. Ele saía muito tarde da emissora, ficava até meia-noite, 1 hora, ele rodava a emissora inteira, ele conhecia todos os funcionários, cumprimentava eles pelo nome, exatamente porque a Bandeirantes era assim, e é assim ainda, né? O Johnny, hoje, ele passa pelo corredor, óbvio que o grupo cresceu muito, né? Se a gente comparar o que era a Bandeirantes em 1988 para o que é a Bandeirantes hoje, em 2021, é infinitamente maior, né? Infinitamente maior, com um número de funcionários muito mais expressivo, né? Com programas de êxito, com programas de sucesso e cada vez mais crescendo. Então, não dá para o Johnny, hoje, nosso presidente, saber o nome de todos os, sei lá, 2.000 funcionários, 3.000 funcionários que a emissora tem, né? Mas ele não se furta a passear pela emissora, a cumprimentar cada um. Então, isso é impressionante, uma característica que ele, os irmãos, né, as irmãs, herdaram do seu João. Então é isso, acho que essa história nasce lá com a Bandeirantes e se perpetua até hoje, e vai se perpetuar porque os filhos têm a mesma característica. Muito bom. Olha, desde quando eu era criança eu ouço o comentário: o rádio vai acabar, mas na minha humilde opinião é impossível, porque a mídia digital, no seu ponto de vista, tem sido uma grande ferramenta para a mídia tradicional, que hoje o rádio também tem imagem pelo YouTube. Vamos lá, minha opinião, porque aqui hoje eu posso dar minha opinião. Sim. É o seguinte, eu acho que talvez o rádio tenha sido muito mais inteligente que a TV, na minha opinião. Tá? O rádio soube absorver as ferramentas de internet, as ferramentas online, de uma forma que a TV, de certa forma, ainda gatinha. Ela conseguiu, mas ela conseguiu mais para frente, criando streamings, criando espaços específicos, né? E depois é que ela começa a entrar com mais ramificações, mais braços, mais tentáculos, porque é mais forte dentro do meio. O rádio não. O rádio pegou a câmera, enfiou dentro do estúdio e acabou. Então, estamos falando para o YouTube, para o Facebook, para qualquer outra mídia que queira se aproximar da gente, estamos na TV, entendeu? Hoje você só liga a câmera, eu já tô no ar ali no Band News. Então, o rádio ele foi muito mais rápido, porque é mais simples, né? Ele não perdeu tempo em tentar achar uma posição de câmera, uma posição de luz, não, ele ligou a câmera. Vamos aí, o negócio é fazer, então vamos fazer. Então vamos lá, vamos botar para quebrar, né? Vamos melhorar um pouco o estúdio aqui, um pouco mais a iluminação, e é isso. E ele continua sendo rádio, né? Ele não perdeu essa essência do rádio. Quando eu estou na rádio lá fazendo primeira hora, às 7 da manhã, eu não sou obrigado a olhar para a câmera, né? Porque eu não tenho esse compromisso. O rapaz que está me acompanhando, quem está me acompanhando lá no YouTube, ele sabe que ali é um rádio, que eu tenho que ler um texto, né? Porque o primeira hora ele vem todo pronto. Eu tenho que ler um texto. Ele sabe que o Pedro Campos e a Thaís Freitas Nugente, eles também têm que acompanhar, de certa forma, com informações que vão chegando pelas redes, pelo computador. Então, toda hora eles estão olhando ali, não necessariamente para a câmera. A câmera faz parte do contexto dentro de um estúdio de rádio. E não necessariamente ela é o ser principal, como é na TV. Na TV, ela é o ser principal. Eu tenho que olhar para a câmera, tanto que tem um TP, que é um teleprompter, que é um equipamento que fica na frente da câmera com um cristal invertido, com um monitor invertido, que faz com que eu possa ler as notícias diretamente na tela da televisão, né? Sem que a pessoa do outro lado veja. Então, isso faz com que a estrela maior seja aquela câmera que está me captando, e é para ela que eu tenho que olhar. Ou seja, por isso que eu te falo, eu não olho para duas câmeras, eu olho para uma câmera, ou seja, eu olho para você.
Por isso que a comunicação é feita diretamente. É isso. Então, acho que o rádio ele foi muito mais ágil, muito mais rápido, né? Óbvio que tem as limitações dele, né? Mas cada vez mais, o podcast hoje, o que que é? Podcast é um rádio, né? Verdade. É um rádio, né? A TV faz podcast, faz, mas faz um estúdio de rádio, né? Faz dentro de um estúdio isolado de rádio. Então, de certa forma, o rádio ele não vai perder a sua particularidade, né? A sua magia, né? E não vai deixar de existir. Porque como é que você vai captar? Eu não sei, pode ser que amanhã as coisas se modifiquem. A gente não sabe, né? Mas você ainda ouve rádio no rádio do carro. Você ouve emissora de rádio no rádio do carro, né? Você não vai prestar atenção em vídeo. Você até pode ter lá um equipamento ultra moderno que capta o Facebook, capta o YouTube, que coloca lá e você vai acompanhar a sua emissora preferida por ali. Mas não é o ideal. No rádio você quer ouvir o que está acontecendo, não necessariamente ver, né? Esse é o rádio. Então, o rádio não vai deixar nunca de existir. Eu acho que ele vai cada vez mais se adaptar. Essa é a grande realidade. Bom, pergunta aqui da Lorena, ela diz o seguinte: rádio ou TV? Qual te fascina, Nelson? É difícil, hein? Gosto tanto dos dois. Muito, muito, gosto muito dos dois. Estou aprendendo agora nas redes, né? Eu acho que eu vou até tentar me arvorar nas redes aí com pequenos vídeos. Estou ensaiando aqui para não ficar uma coisa, né, uma coisa muito chata, né? Porque a coisa mais chata que tem é você querer mostrar algo que as pessoas talvez não queiram absorver. Então, quero passar alguma coisa que elas queiram, né? Que elas queiram saber, né? Que é esse papo que a gente está tendo aqui, né? Para mim, quem poderia se interessar pela minha história? Mas é engraçado que as pessoas se interessam, né? Algumas se interessam até porque você tem o passado é interessante para que as possa moldar o futuro, né? Mas assim, entre rádio e televisão, é difícil. Primeiro, porque o rádio ele te dá essa velocidade que a televisão não dá, né? O rádio ele se aproxima da pessoa de uma forma que a televisão ainda não consegue. Era como se falasse ao pé do ouvido, né? Falasse ali, antigamente você falava ao pé do ouvido porque o cara tinha um radinho de pilha, né? E colocava aqui no ouvido, por isso você fala ao pé do ouvido, né? Não necessariamente o rádio está ali sempre pertinho de você, né? A televisão já é um pouco mais complexa, você tem um monitor, né? Um monitor com áudio, aquela coisa toda. Mas o glamour da televisão é uma coisa impressionante. Eu acabei, lá no começo do nosso papo aqui, eu falei da quantidade de pessoas que trabalham por trás das câmeras para que eu possa aparecer, para que eu possa ali fazer o melhor trabalho, para que eu possa não errar, porque eu acho que esse é o maior compromisso que eu tenho na frente da câmera, porque eu tenho um compromisso não com o telespectador em si, mas com as pessoas todas que estão trabalhando comigo, que se comprometeram a fazer tudo aquilo, para que eu não errasse ali na frente. Então, a TV traz esse glamour, né? Traz esse charme, né? Então, são veículos muito diferentes, mas tem uma coisa que é primordial. Quem fez rádio faz TV, quem fez TV vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer rádio. Não que não vai deixar de fazer, vai fazer, mas não vai ter aquele time, aquela velocidade que o rádio exige, né? Isso é impressionante. Só quem faz rádio sabe o que eu estou falando, né? O rádio ele é dinâmico, né? Se você deixar um segundo, nossa, o que é isso? Um segundo na TV não tem problema, porque eu tenho uma imagem. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, dinâmico, o rádio é muito rápido, né? Então, quem vai do rádio para a TV, às vezes até quando a gente vai do rádio para a TV, a gente tem que tirar o pé. Tem uma parceira que começou comigo agora, que é sensacional, que é a Carla Vigato, da Rádio Band News FM. Ela estava acelerada, que é aquele negócio do rádio, né? E aí ela foi percebendo que dava para ela tirar um pouquinho o pé, que dava até para ela respirar, que dava até para ela, entendeu? Ela dá uma piscadinha, porque dá tempo, a TV te permite isso. Então, são produtos diferentes, né? São produtos... eu gostaria, sim, de ter um programa de rádio, um programa de comunicação no rádio, né? Mas eu adoro o Band News. Eu sou apaixonado por aquele do meio-dia
às 2 da tarde, com entrevistas, com repórteres, né, com esse glamour todo que a TV traz para a gente e propicia a gente. E essa coisa das pessoas, o entrevistado gosta muito da televisão, né? Ele se sente, como é que eu posso dizer, ele se sente importante, né? Na televisão, não que ele não se sinta no rádio, mas na televisão tem a imagem. Isso ajuda ele a divulgar mais ainda a personalidade dele, eu acho. Essa é uma opinião minha que muito cá entre nós. Bom, eu gostaria também de comentar aqui a sua experiência também como voz padrão. Quais são as qualidades que o locutor precisa ter para ser uma boa voz padrão? Puxa, isso é difícil. Bom, tudo é uma escolha, né? Vamos lá. Na nossa profissão, você tem que ter, acho que 90% sorte e 10%. Vamos lá. 80% sorte, 10% oportunidade e 10% competência. É assim que eu vejo, né? Porque depois que você está instalado, né, que você consegue o seu espaço, aí é só competência, né, para que você possa se manter. Competência em todos os sentidos. Competência profissional, competência pessoal, o tal do networking, né, tudo isso faz parte do teu trabalho, né? Mas a sorte ela é preponderante, porque a sorte é que vai te levar ao local onde você vai exercer seu trabalho. É que vai te levar a conhecer as pessoas. Ser voz padrão implica em que aquela pessoa que hoje é um diretor artístico, um diretor geral, veja em você uma capacidade tal ou que possa representar ele naquele momento, né? Então, foi assim que eu fui escolhido. Eu estava na rádio, e já havia uma voz padrão na rádio, na TV, mas ele queria uma segunda voz e veio me chamar lá para fazer uma segunda voz, né? Enfim, foi me moldando, quero assim, quero assado, quero que você faça agora assim, agora esse tipo de produto você não vai fazer, quem vai fazer é fulano, e assim foi indo, né? E aí em 2010, 20 anos depois, olha que louco, em 2010 eu acabo ficando sozinho, né? 2010 ou 2012 eu acabo ficando sozinho, agora não sei te precisar. E aí eu entendi que eu precisava fazer mais de um tipo de voz. Ter a voz do filme, ter a voz da novela, ter a voz do entretenimento e ter a voz do esporte. Foi uma habilidade que eu criei. É o mesmo padrão vocal, é o mesmo timbre, só que no esporte eu subo um pouco, no entretenimento eu sorrio mais, na novela ou no drama eu tento ser mais tenso, mais conciso, e no filme é aquilo que pede, né? Ou é comédia, ou é tenso, ou é policial, ou é drama, ou é terror, né? E você vai moldando a tua voz de acordo com aquilo. Então eu acabei virando uma espécie de um polivalente, né? É difícil porque às vezes você não está bem, né? Às vezes você não consegue chegar naquele padrão que virou padrão. E aí o nosso diretor ele quer que eu faça aquilo, né? Então, na verdade, eu sou uma escolha dele, né? Uma escolha pessoal dele. Aí você vai, a sorte, né? A oportunidade e a competência. Hoje eu passei eu passei a absorver tudo isso, competência. Então, com competência, eu tenho que fazer com que saia esse diretor, entre o outro diretor, eu possa também cair no gosto ou nas graças dele. Eu tenho que tentar fazer aquilo que ele quer que eu faça. Então, é isso que, eu acho que na nossa área, quando a gente vai para essa questão da interpretação, eu tenho que seguir o que o diretor quer. Eu não posso, a minha personalidade fica um pouquinho de lado, né? Eu acho que a personalidade ela vai estar no padrão vocal, ela vai estar na forma como eu leio, mas eu vou dar a ela aquilo que esse novo diretor quer, o que essa nova diretora quer, né? Eu deixo de ser, agora é como se fosse um ator, né? Cada papel eu dependo da direção daquele episódio, daquela novela, daquele filme.
É assim que eu vejo, é assim que eu me vejo, é assim que eu, por exemplo, os documentários, é isso. Quando eu faço um documentário, eu tenho um diretor que não me acompanha. Ele fica comigo lá, olha, agora eu quero que você faça assim, agora eu quero que você faça assado, agora eu quero que você acompanhe aqui. É isso, independentemente do padrão vocal que eu tenha. Então, ter ou não uma bela voz, ter ou não uma voz menor, ter ou não uma voz grave ou uma voz aguda, média, não implica em ser bom ou ruim, implica sim em você fazer aquilo que aquela emissora naquele momento quer. Acho que esse é o grande mote, é o grande resultado que você pode obter. Muito bem. Agora já estamos aqui praticamente nos momentos finais. Eu tenho duas perguntas para fazer, né, para fechar. E a penúltima pergunta é a dica que é super fundamental para a galera que sonha em trabalhar na área da comunicação, seja no jornalismo ou então voltado a qualquer tipo de locução. Qual é a dica que você pode deixar? Olha, é aquilo que eu acabei de falar aqui. A gente tem que estar preparado para a sorte. A gente tem que preparar a sorte, né? O que é preparar a sorte? É você buscar as oportunidades. Então, você tem que se preparar, ter uma certa... É óbvio que no decorrer do tempo você vai adquirindo conhecimentos, né? Quando a gente está no início, os conhecimentos são poucos, né? Mas você tem que estar preparado para aquela oportunidade que te surgir. E quando ela aparecer, eu acho que você tem que experimentá-la, né? Você tem que tentar ver o que vai acontecer naquela oportunidade. Ah, mas apareceram duas. Chuta, né? Tenta ver aquela que mais tem a ver com você, né? E como você se prepara para isso? Como é que você chega a isso? Na questão do jornalismo, é ler, se informar, tentar buscar caminhos que possam trazer os fatos reais, né? Tentar identificar que caminhos levam para os fatos irreais, e criar teias, criar amizades, né? Buscar gente que possa te levar a algum caminho. Como eu falei, a gente não sai de lugar nenhum sozinho, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Sempre tem alguém que nos ajuda, sempre tem pessoas que nos ajudam, pessoas que gostam da gente gratuitamente, pessoas que, de alguma forma, eu, por exemplo, como é que eu entrei no rádio? Eu estava com uma amiga na FAAP, que é uma grande universidade de São Paulo, ela fazia comunicação e eu fui lá conhecer, fazia engenharia, ela me levou lá para conhecer. E lá eu conheci Luiz Fernando Malioca, que por acaso foi o meu padrinho que me colocou no rádio. Ele me conheceu ali, gostou da minha voz. Não era nenhuma voz que eu achava que era interessante, porque não era uma voz trabalhada, hoje é uma voz trabalhada, mas naquela época ainda era uma voz grave, sem muita formatação, e a gente conseguiu, ele me levou para a Jovem Pan e tudo mais, então, gratuitamente, entendeu? Foi uma empatia, foi uma sorte eu ter ido lá na FAAP naquele dia, e ele precisando de alguém para fazer um teste. Foi uma sorte, a oportunidade apareceu. Eu abracei essa oportunidade e depois eu tive competência, eu tive características que me fizeram continuar, né? Se você vai ou não ser grande, isso só o tempo pode dizer, né? Só as suas características, as suas personalidades que você vai criando, porque assim a gente tem uma característica, a nossa personalidade é uma só, mas o nosso trabalho exige que em determinados momentos você cria ali alguns aspectos diferentes da tua pessoa, né? A gente tem que se vestir de um certo ator às vezes, né? Não dá para necessariamente a gente ser um só. E um exemplo que eu uso nisso é Ricardo Boechat, né? O Boechat, para mim, até hoje, né? Dessa época mais recente, é o maior comunicador que passou pela gente. Porque ele começou lá atrás na TV, não sei nem se fez rádio, não lembro agora, mas é no rádio que ele se descobre, na Rádio Band News que ele se descobre, porque ele entendeu o formato, ele fez um personagem, apesar de ser o Ricardo Boechat, apesar de ter uma opinião própria, mas ele fez um personagem e explodiu, tá? Então houve a oportunidade, ele teve a sorte de ir para o Grupo Bandeirantes, ele teve a sorte da Rádio Bandeirantes precisar dele num determinado momento. Ele abraça essa oportunidade e com competência vira o que virou, né? Infelizmente foi embora muito cedo, mas vira o que virou. E eu estou falando de que idade? 63 anos. Verdade.
Eu não estou falando de uma idade de 20 e poucos anos, estou falando de 63 anos. Então, veja, ele se descobriu aos 60 anos. Né? Ele se descobriu, ele viu que poderia fazer, ser alguém importante na comunicação aos 63 anos. Então, a gente nunca pode deixar de focar o que a gente quer. Sorte, é isso que é preponderante. E você se preparar. Tá? É muito difícil. Nossa profissão, assim como qualquer outra, não há diferença alguma. Ela é muito difícil. O que mais, eu acho que o que mais dificulta ainda mais a nossa profissão é o glamour, é o ego, né? A gente fala muito, né? Esse negócio de você aparecer no vídeo, você aparecer no microfone, você aparecer nas redes sociais, isso traz muito ego, né? Aflora muito ego, então a gente precisa cuidar muito bem disso, né? E precisa ter atenção das pessoas que estão ao nosso redor também, né? Porque às vezes elas também estão ali, né? Embebecidas pelo esse negócio da fama, né? E acabam fazendo coisas completamente erradas que não fariam normalmente se não tivessem tudo aquilo. E as redes sociais, só para encerrar, são uma grande oportunidade, são um grande teste. Hoje, pelas redes sociais, você vai longe. E é só a gente ver todos esses influencers digitais que estão aí presentes, né, que não necessariamente foram para a TV, não necessariamente foram para o rádio, não necessariamente apareciam em revistas, né, que agora também já virou obsoleto isso, mas hoje são um grande sucesso e milionários, né? Então a gente tem que, acho que as oportunidades hoje são muito maiores, talvez mais perenes, né? Elas vão se modificando a cada tempo, mas hoje você tem muito mais possibilidades, oportunidades, só precisa ter a sorte aí e a competência ao longo do tempo, é isso. Muito bem. Última pergunta, que nada mais é uma reflexão que eu faço para cada convidado. Nelson, o que é o sucesso para você? Quando você ouve essa palavra sucesso, o que você identifica? Sucesso é reconhecimento. Para mim, acho que é primordial. Não ser reconhecido pelas pessoas. É ser reconhecido nas pessoas como alguém importante para elas. Tá? Alguém que possa levar para elas algo que elas necessitem. Né? Seja da forma que for. Seja do objeto, do produto, ou da palavra que for. Entendeu? Eu acho que esse é o sucesso. Quando você atinge o coração delas, a cabeça delas, você chegou ao sucesso, independentemente do valor que isso vai representar na sua conta bancária no final do mês. E aí, para mim, é uma outra questão, né? Para mim, o sucesso não está aliado necessariamente ao teu salário, ao teu contrato, enfim. Como é que eu poderia dizer? Ao que você representa para as pessoas. Aí depois o que vem daí pela frente é uma sucessão, né? É um reconhecimento aí das pessoas que estão ao seu redor no trabalho, dos veículos comerciais, das oportunidades empresariais, né? Então aí a gente fala de um outro assunto, mas na questão do sucesso para mim é reconhecimento pessoal, a pessoa ver em mim alguém que seja importante para ela. Muito bem, e você é merecedor de todo esse sucesso. Não é à toa que muita gente passou aqui, escreveu bastante, elogios ao seu trabalho, menção a várias fases da sua carreira. E viva o sucesso que você merece. Meus Ah, parabéns, Nelson. Foi uma alegria em tê-lo aqui hoje. obrigado. Eu que também fico feliz em poder fazer tudo isso. Você não faz ideia de como eu gosto, né, de dividir tudo aquilo pelo qual eu passei, porque de certa forma foram muitas dificuldades ao longo desse tempo todo. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Eu acho que eu não cheguei a lugar nenhum ainda, né? Eu gostaria de ter chegado muito mais longe ainda. Mas esse pouco que eu cheguei já é muito importante para muitas pessoas, né? O Pedro Ramiro, que falou com a gente aqui, é um rapaz que eu admiro muito, é um rapaz que assim, que a gente troca figurinhas, é jovem, e eu estou sempre ali do lado dele. Meu produtor, no Primeira Hora, o Guilherme Oliveira, jovem, rapaz, e com uma capacidade tremenda. Eu tive uma sorte de ter um produtor como ele, né? E eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Então, essa troca é incrível. E fazer isso aqui, eu não te conhecia, você não me conhecia, nós sabemos da nossa existência pelas redes sociais, né?
mas não tínhamos nenhum tipo de interação direta, né? Então passa a haver uma admiração, né? Então você imagina isso que nós estamos fazendo, aí você desse lado e eu aqui desse lado, né? Quantas outras, Verdade. quantas outras pessoas não devem estar ou nos odiando ou nos admirando, né? Porque não dá para você ser unânime em tudo isso, né? Tem gente que concordou com o que eu falei, que não concordou e assim por diante com o que você, com o teu trabalho também, com os teus convidados, né, gente que não concorda com as pessoas que você traz, né, e gostaria de ter outras pessoas. Então, isso que me envolve cada vez mais, a estar sempre pronto a falar sobre tudo aquilo que eu gosto, que é exatamente o meu trabalho. Eu não mudaria em nada hoje tudo que eu fiz. Foi muito duro, não é fácil não, cara. Não é fácil acordar cedo e dormir tarde, não é fácil, mas é muito prazeroso. Muito bem, muita gratidão pela sua participação. A galera tá deixando aqui as palminhas aqui virtuais aqui para você. Lembrando que a live vai ficar disponível aqui no meu IGTV. Também você vai poder compartilhar, né? Você também logo vai para o YouTuber, Thiago Comunicador. Aí lá na frente, olha como é que a gente vai avançando. A gente vai transformar a nossa conversa em um podcast. Ai, que Então vai legal. estar tudo lá disponível no Spotify. Ninguém vai perder nada. Não é maluco isso? Nelson, muito obrigado. Maluco isso, cara, muito maluco. Olha, a gente aqui, nessa um pouco mais de uma hora que a gente conversou aqui, olha quanto conteúdo eu e você geramos, né? Quanta coisa a gente trouxe de informação, né? Quantos produtos aqui poderão, quantas pessoas poderão absorver ou não, tudo isso que a gente falou e modificar, de certa forma, aquilo que nós trouxemos. Então, o nosso trabalho é muito potente. Esse trabalho de comunicação que você faz e que eu faço, eles são muito importantes. A gente modifica a vida das pessoas. A gente só precisa ter responsabilidade. Verdade. Muito obrigado, Nelson. Já estamos finalizando já. Quer mandar um alô para a galera? Ou seja, os ouvintes, né? Porque é impossível fazer algo sem ouvinte. Não, não, não. Então, era mais agradecer a todos que participaram com a gente, né? Eu não consigo ver aqui o número porque eu tirei o óculos, mas eu queria agradecer a todos que participaram com a gente e que, quando precisarem, é só entrar em contato comigo, a gente conversa quantas vezes for preciso. Eu adoro compartilhar, eu acho que esse é o principal legado que eu vou deixar, né? É o que eu conheci, é o que eu aprendi e que eu vou tentar passar para frente. Acho que nada pode ficar comigo. Eu tenho que passar tudo isso para os outros e sem segredos. Acho que isso é o mais importante. Um abraço para Muito você. bem. Então, muito obrigado. E valeu a todos que passou aqui hoje com a gente aqui. E que os outros que virão, que vai ficar gravado aqui. Então, muito obrigado. Tá bom, Valeu, Tiago. Nelson. Um abraço para você. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal.